Olá, galerinha do Eletrônica S2, aqui quem fala é André Vicente e hoje a gente vai para mais uma videoaula de eletrônica básica. Hoje eu vou falar sobre mais uma videoaula de amplificador operacional também, né? A videoaula 3 sobre realimentação negativa, uma coisa muito interessante. No caso, o multiplicador inversor, que é esse circuitinho aqui que vocês estão vendo. Bom, primeiramente, a, o inversor, a porta não inversora aqui vai no terra, garantindo o nível zero, né, de tensão zero aqui. E a gente tem uma realimentação aqui, que vocês podem ver, da saída para a entrada inversora, e aqui a gente tem nossa entrada. Esse parâmetro de ganho aqui no próprio Every Circuit, ele costuma vir, se eu não me engano, é 100 kV por volt. Alguns amplificadores têm mais ou menos isso, ou 200 em malha aberta, claro. E eu vou colocar aqui em 1 GB só para deixar o negócio bem radical mesmo, para vocês entenderem idealmente o que acontece. Claro que na prática tem algumas outras coisinhas, só que nada que vá diferenciar muito, então fica aí para vocês verem como é muito interessante. Então eu vou dar play aqui na simulação, deixar de enrolação, né? E vamos lá, o que está acontecendo aqui? Vocês podem ver que tem uma corrente de 1 ampere passando aqui. A gente tem 1 volt aqui, e o que a gente tem na saída? A gente tem menos 1 volt, olha que coisa interessante. Por que a gente tem menos de 1 volt aqui? Bom, pensem comigo. Eu estou injetando 1 volt aqui na entrada. Aqui a gente tem 0 volts, mas por que a gente tem 0 volts aqui? Lembra do que eu falei antes nas outras aulas, que uma entrada tende a deixar o nível de tensão da outra igual. Se aqui a gente está ligando diretamente no terra, então aqui a gente vai ter um nível de tensão igual aqui nessa parte nesse pino daqui do circuito, né? Isso eu já expliquei para vocês, principalmente devido ao fator de ganho em malha aberta e o funcionamento do circuito interno mesmo do amplificador. Se eu coloco 0 volts aqui, aqui tende a ter zero também. Só que esses 0 volts aqui, eles estão presentes, só que está uma alta impedância aqui, uma altíssima impedância. Então não passa corrente para cá, tá ok? Não passa corrente. Só que não deixa de ter 0 volts. Não deixa de ter. Então se eu tenho 0 volts aqui e eu tenho 1 volt aqui, obviamente que vai ter que passar uma corrente de 1 ampere. Isso é lei de Ohm. Eu tenho uma tensão sobre a resistência aqui. Só que essa corrente ela não necessariamente tem que entrar aqui. Como a gente tem uma realimentação, ela pode vir para cá. O que acontece? A saída vai se ajustar para que a gente possa ter mantido essa corrente de 1 ampere. Se está passando 1 ampere aqui, tem que passar obrigatoriamente 1 ampere aqui também. Então, qual é a tensão que tem que ter entre 0 e a tensão de saída? Entre esse ponto aqui e esse ponto, para que passe 1 ampere nesse resistor aqui. Tá óbvio que é de menos de 1 volt, não é? Se eu tenho 0 menos 1, aqui eu vou passar no sentido contrário uma corrente de 1 ampere. Então, essa artimanha é muito interessante para vocês entenderem o que é que está acontecendo aqui, por que isso acontece. Eu poderia estar explicando matematicamente, tem toda uma série de fórmulas complicadas, mas assim, se você quer entender o que está acontecendo, é isso. Então, esse daqui, esse resistor, vai forçar com que eu tenha uma tensão contrária aqui para manter essa corrente. Isso é a lei de Kirchhoff, tá entendendo? Porque aqui é como se eu tivesse com o terminal em aberto, não está conectado a nada, só que está garantindo o nível de tensão zero. Agora o que acontece se eu aumentar essa resistência? Vamos dobrar ela para 2.
Aqui eu tenho agora menos 2 volts. Olha que coisa muitíssimo interessante. Por que eu tenho menos 2 volts aqui? Pensem comigo. Aqui continua zero. Então aqui continua passando 1 ampere. E aqui continua 1 volt, né? Então aqui continua passando 1 ampere. Então obrigatoriamente aqui vai ter que passar 1 ampere. Só que se eu dobrei a resistência, eu tenho que dobrar a tensão. Então eu dobro aqui a tensão, claro que para baixo, né? Vocês estão percebendo que como aqui eu garanto nível 0 e a corrente está nesse sentido, é por isso que o nome é amplificador inversor, porque aqui a saída sempre vai ter o sentido contrário da entrada. O que acontece se eu dobrar a primeira resistência? Dobrei aqui, vocês podem ver que a corrente agora diminuiu. E aqui a tensão também, ok? Também diminuiu. Por quê? Porque eu aumentei a resistência aqui, então para manter a corrente igual, posso diminuir a tensão K. E se eu aumentar novamente aqui, vamos por 4 de novo, a gente vai ter o dobro de novo. Aí vocês já viram aí, sacaram já a proporção, não é? A gente tem deixa eu mudar logo a fonte, que aí eu falo a fórmula toda, fica muito mais fácil. Se eu dobrar aqui, vocês veem que eu dobro aqui. Se eu triplicar aqui, lembrando que a gente tem vezes 2, né? Eu triplico lá. Então aqui tem 3 volts vezes, deixa eu voltar aqui para aquela proporção 2 só para não ficar confuso. Opa. 2 aqui. E aqui na saída vocês veem que eu tenho menos 6. Por quê? Porque eu estou pegando esse valor aqui e multiplicando por esse 2 aqui, né? Já que aqui é 1. Se eu aumentar aqui, o que acontece? Eu multiplico por 3. Ó, 3 vezes 3, 9. Por que eu estou multiplicando por 3? Porque aqui eu tenho 1. Se eu dividir o valor dessa resistência aqui, vamos supor o valor que seja aqui 5. Deixa eu colocar 2,5. 5 dividido por 2,5. Quanto é que dá? Dá 2. Ok? Então, se eu pegar essa tensão daqui que está entrando e multiplicar por 2 e inverter o sinal, eu tenho ela na saída. Claro que respeitando os limites da fonte de alimentação. Então, isso daqui é por isso que ele é um amplificador. E esse é o fator de ganho. Aquela formulinha que muitos de vocês podem ter visto, mas não sabem. VO é igual a menos VI vezes R2 sobre R1. Tem toda uma matemática para explicar isso, mas se vocês entenderem que este ponto induz a esse a mesma tensão, só que não passa nenhuma corrente, acabou lá. Entendeu? Então aqui, se eu aumentar drasticamente aqui minha resistência, vocês veem que saturou aqui o negócio. Saturou porque aqui a alimentação tá menos 15 mais 15, né? Se eu aumentar aqui também, vamos lá, vamos aumentar. Deixa eu colocar aqui, eu vou colocar aqui uns 100k. Você vê que o contrário também é válido. Eu posso transformar para menos. Lembrando que eu estou usando números aleatórios de resistência aqui. Deixa eu subir demais. Então se eu colocar aqui 300k e aqui 100k com a corrente baixíssima de míseros 30 microamperes, eu consigo multiplicar uma tensão de 3 volts para uma tensão de 9. Por isso também que ele é um multiplicador. Um multiplicador analógico, isso é uma coisa muito interessante. Então, como eu falei, é um amplificador operacional, porque ele faz operações com sinais analógicos a depender de como você configura ele. Então, para a aula de hoje é isso. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma sugestão, uma coisa que vocês queriam que eu falasse, que eu não falei,
ou alguma coisa que vocês sabem que vocês acham que eu não sei, que eu poderia passar aí para as pessoas que estão assistindo os vídeos do canal. Então, para a aula de hoje é só isso. Até a próxima. Não se esqueça de clicar em gostei se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal para acompanhar as novidades e compartilhe com seus amigos caso você tenha achado interessante. Até a próxima!